aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Diga para quem está ao seu lado, que bênção que você está aqui, meu amado. Aleluia. Graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Amém. Alguém está perguntando como nasceu o cabelo e ninguém me disse. Aleluia. Né, pastor Cléber? Deve estar perguntando aí, ó. Aleluia, que bênção, né, irmãos? Eu mandei na internet aí para vocês ir acostumando, acho que acostumaram já, né, as fotos. E passamos aí por um processo de implante, de prótese, né? Então, estamos com visual novo, cabeleira. Aleluia, glória a Deus. Agora os irmãos estão dizendo assim: Marcelo tem que fazer também, Marcelo Bianchini, Uziel, Marquinhos, meu Deus. Marcelo Neves também? Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco vai salvar o pastor Cléber também, meu Jesus. Aleluia. Amém. Mas que bom estarmos de volta aqui, queridos. Depois de 2 semanas fora aí, ministrando lá nos Estados Unidos. E foi bênção demais o seminário que nós ministramos lá, o congresso. Na cidade também que nós ministramos em 2 cidades, na cidade de Atlanta e na cidade de Jacksonville, que fica na Flórida, Atlanta na Geórgia e também na Flórida. Aproveitamos para vir conhecer também mais a Isadora, a nossa sede mundial, que fica na cidade de Cleveland, no Tennessee, e onde está uma das universidades principais dos Estados Unidos, a Universidade Lee, que é de propriedade da Igreja de Deus, é uma universidade da Igreja de Deus lá nos Estados Unidos, uma linda universidade e que a Bispo teve a oportunidade de conhecer também. Eu tinha muito desejo que ela conhecesse e ela e a Isadora me acompanharam para conhecer lá. E é uma alegria estar de volta aqui. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Vamos abrir a palavra de Deus. E eu quero ler com você Provérbios capítulo 6, o versículo 16 até o 19. 16 até o 19. Você pode permanecer assim como você está sentado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece. Quantas coisas? 6. Né? E a 7ª, a sua alma abomina. A alma de Deus abomina qual? A 7ª. A alma de Deus, irmãos. A alma de Deus abomina. A palavra abomina nesse contexto aqui é uma palavra conectada com a maldição. Deus amaldiçoa essa 7ª coisa. Vamos ver essas coisas? Número 1, olhos altivos. Diga comigo: olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E agora vem a 7ª coisa aqui, ó. Aquele que semeia contendas entre irmãos. Fala comigo agora. Aquele que semeia contendas entre irmãos. Todos juntos. Deus abomina. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração, que a palavra vai ser forte hoje. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, pedimos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Precisamos muito da Tua graça e misericórdia, Senhor. E nós queremos declarar, Deus, que a proteção do Senhor está conosco, a vitória do Senhor está nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, declarar essa graça, essa misericórdia, a bênção do Senhor para com cada um de nós. Toma nas Tuas mãos e abençoe cada servo e serva do Senhor para receber essa palavra. Não deixe que nada venha tomar essa palavra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Uma das coisas mais difíceis de controlar do planeta Terra é a nossa língua. Sabia disso? Diga, a nossa língua. Ou será que isso acontece comigo? Eu tenho problema eu tenho dificuldade, às vezes eu fico nervoso lá em casa e quero falar coisas e eu tenho que vigiar para não ferir a minha esposa, ou às vezes não ferir um filho ou uma filha, porque a língua nós temos que domesticá-la. Nós precisamos, a Bíblia fala que nós precisamos colocar cabresto, né? E quase na totalidade, nós, de maneira geral, todos nós erramos em algum momento com as nossas palavras. Em algum momento nós erramos com o nosso falar. Falamos aquilo que não devemos falar e por isso nós pecamos. Falamos de forma errada, em momento errado, e por isso às vezes nós magoamos pessoas, porque nós falamos no momento errado e de maneira errada, querendo resolver um conflito. Às vezes nós queremos resolver uma situação em casa, ou no trabalho, e no nervosismo você não consegue colocar as palavras certas. Por isso a necessidade da pessoa ter o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Você permitir ser dominado por Deus no momento da dificuldade. Também nós falamos da vida alheia, e por isso nós fofocamos quando nós falamos da vida alheia. Quando nós paramos com uma pessoa para falar mal de outra pessoa, nós estamos fofocando. Também nós falamos fantasias, coisas que não existe verdade, e com isso nós mentimos. A mentira vem de fantasias. Quando você mente, você está mentindo, está falando uma coisa que não existe, que é uma fantasia. Também nós falamos coisas negativas, e por isso essas coisas negativas são usadas pelo mundo espiritual para sair de nós maldição. Quando nós falamos coisas negativas, nós falamos palavras de maldição. Afinal, quem nunca pecou com palavras? Quem de nós nunca pecamos com palavras? E é sobre isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas nesta tarde, início de noite. As palavras, elas são como sementes que lançamos no solo da nossa existência. E o próprio Jesus fez menção dessas palavras sementes quando ele falou da parábola da semeadura. Quando ele falou que o semeador saiu para semear, e depois uma semente caiu num tal lugar, outra caiu no outro, depois ele disse assim, a semente é a palavra do Evangelho, a palavra que sai da nossa boca. E a pergunta é: o que você tem semeado? Porque as nossas palavras, ou vamos dizer de uma maneira geral, a palavra tem um poder criativo. Você sabia disso? Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos o Senhor Deus criando tudo a partir da palavra. Se você ler em Gênesis capítulo 1, vamos lá para a gente tirar deixar bem claro isso que nós vamos falar. O versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no princípio, quando não existia nada, Deus criou os céus e a terra. Então, os céus e a terra foram criados. Como que ele criou? Aí começa a explicar, no versículo 3, como que foi criado os céus e a terra. Aí o versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. O que Deus disse? Haja luz. Haja luz. Então a palavra, ela tem um poder criativo. O Deus que nós escolhemos para servi-lo, o Deus que nós prostramos diante dele, o Deus que nós oramos, derramamos nossas lágrimas, o Deus que nós jejuamos, nós
lemos a palavra de Deus, a Bíblia, o Deus que nós buscamos, esse Deus é um Deus criativo, que criou todas as coisas e que nos criou também. E quando Deus nos criou, a sua imagem e a sua semelhança, Deus nos dotou também desse poder criativo através das nossas palavras. Com a nossa língua, nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Todo ser humano, independente de ser crente, católico, espírita, macumbeiro, não interessa. Todo ser humano, toda pessoa, ela tem um poder, em parte, um poder limitado, mas ela tem esse poder da sua língua, da sua palavra. Por isso muita gente só abre a boca para amaldiçoar. Por isso muita gente usa esse poder para lançar a maldição. Abra comigo em Mateus capítulo 15, que o Senhor Jesus, Ele instruiu que sobre a contaminação, o poder da contaminação da palavra, porque algumas pessoas foram chamar a atenção de Jesus sobre os discípulos não lavar a mão para comer. E Jesus disse, no capítulo 15 e o versículo 11, Ele disse: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Irmãos, é o que sai da sua boca que vai contaminar você. Palavras que estão saindo da sua boca. Essa contaminação pode ser para você, pode ser para a sua família, pode ser para o seu trabalho, pode ser para as pessoas do seu convívio. Então, nós temos que nos preocupar com o que está saindo de dentro de nós. O que está saindo para fora? E um pouquinho mais na frente, em Lucas, capítulo 6, abre comigo Lucas, no capítulo 6, e o versículo de número 28. Aí Jesus instrui os discípulos sobre a bênção e a maldição. Capítulo 6, e o versículo 28. Jesus diz assim: bendizei, abençoai, bendizei aos que vos maldizem ou amaldiçoam, e orai pelos que vos caluniam. Sabe o que Jesus está falando aqui? Abençoar os que vos amaldiçoam. Sabe por quê, irmãos? Porque de dentro de nós tem que sair fonte de água viva. Diga assim: de dentro de mim, coloca a mão assim, de dentro de mim tem que sair água doce, água boa, fonte de vida. Sabe por quê, irmão? Se você é uma pessoa que uma hora lança maldição, outra hora lança a bênção, você está equivocado. Por quê? Porque nós não podemos, não existe a possibilidade da fonte sair da mesma fonte água doce e água amarga, porque a palavra de Deus diz. Então nós precisamos de cuidar, de vigiar, para que de nós possa sair água que flua para a vida. Porque se eu amaldiçoar uma pessoa, a maldição está em quem primeiro? Em mim. Porque está saindo de mim a maldição. Então se eu estou amaldiçoando, abrindo a boca para amaldiçoar, a maldição primeiro está em mim. Por isso o Senhor Jesus ensinou: olha, pare de amaldiçoar as pessoas, abençoem aqueles que amaldiçoam você. Então nós precisamos orar abençoando. Deixa que Deus vai tratar com essa situação, entrega na mão de Deus. Ah, mas fulano está levantando contra mim, eu vou fazer uma coisa aqui contra ele. Ei, para, não é por aí. Entregue essa situação na mão de Deus, deixa que Deus cuide. O Senhor é a nossa justiça, está escrito. Deus é a sua justiça, não é você. Sabe, não é a sua boca que vai começar a amaldiçoar, abrir boca para amaldiçoar.
fulano, beltrano, ciclano. Os judeus e os povos estrangeiros, antigos, atribuíam um grande poder nas palavras. Para esses antigos, quando você começa a ler a história do passado, as palavras não eram meros sons que saíam de uma boca de uma pessoa. Essas palavras, elas podiam atrair, segundo o pensamento antigo, elas podiam atrair forças espirituais para que executassem aquilo que foi determinado. Por isso, as pessoas que mexem com magia negra, eles pegam um nome, pegam um fio de cabelo, pegam uma roupa íntima, pega, sabe, fotografia da pessoa, começa a fazer um ritual, começa a proferir palavras. O que vai acontecer com essa pessoa que tem um fio de cabelo aqui? O que vai acontecer com essa pessoa que tem uma fotografia dela aqui? O que vai acontecer? Começa a proferir palavras, porque as palavras, elas têm um poder criativo. Irmãos, tudo que existe aqui hoje, tudo que você pode ver dentro da sua casa, na rua, no seu trabalho, sabe, onde você for, no shopping, tudo que você enxergar e puder tocar, tudo, antes de existir no mundo físico, ele existiu no mundo espiritual. De que forma? Do pensamento de alguém. Alguém pensou em construir um prédio dessa forma, e alguém agora desenhou esse prédio, começou a externar para o mundo físico. E o desenho é uma forma de comunicação. E quando ele começa a verbalizar, eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui outro, ele está trazendo o poder criativo que o homem, o ser humano tem, trazendo o mundo espiritual para o mundo físico, uma coisa que não existe. Isso é coisa de Deus. Isso nos faz parecer com Deus. A pessoa olha num campo, não tem nada, e ele enxerga um resort. Vou construir aqui um resort. Ele constrói aquelas coisas mais lindas. Isso é a criatividade. Mas da mesma forma, a Bíblia também nos ensina a observarmos na prática do aconselhamento, que nós vamos passar por muitas situações. E eu tenho visto isso no meu ministério. A bispa tem visto isso. Nós observamos que o texto lá de Tiago, capítulo 3, vamos lá? Tiago, no capítulo 3, e o versículo de número 6, nós observamos que isso aqui tem verdade, quando nós começamos a aconselhar as pessoas. Olha o que diz, Tiago 6, 3, versículo 6, diz assim: ora, a língua é fogo. O que a língua é, irmão? Fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Tem umas figuras aí? Tem? Alguém, um dos diáconos diaconistas, por favor, desliga a luz aqui só para me mostrar, sabe, essas figuras que a Bíblia fala. Eu estava preparando a pregação, falei assim, ó, eu quero algumas figuras que a Bíblia fala sobre essas contaminações que a Bíblia indica. Então coloca para mim, então, olha, uma língua grande. A língua é um problema, sabe? Tem pessoas que têm esse dom de língua grande, fala mal das pessoas, sabe? E usa essa língua para bater nas pessoas, para matar pessoas, sabe? E essas línguas, elas contaminam o corpo inteiro. Cuidado com o que você fala. Vamos para a próxima, querido. A língua também, ela pode surrar pessoas.
não só com o soco físico, mas com o soco da palavra, machucar pessoas. Vamos para a próxima. A língua ela pode ter veneno. Você tem uma cobra na língua, vocês estão vendo a cabecinha da cobra lá? Uma língua cobra, uma língua venenosa, sabe? Que quando a pessoa abre a boca, ela está abrindo para falar mal. Ela fala mal do líder dela, ela fala mal do liderado, fala mal do companheiro de ministério, fala mal, sabe, do patrão, fala mal dos pastores, fala mal das suas ovelhas, fala mal de tudo. Ei, língua venenosa, está repreendido em nome de Jesus. Vamos para frente aí, querido. Pode passar mais um, acho que tem mais aí. O texto lá, que nós lemos lá em Provérbios, fala sobre a língua, pode destruir tudo. E esse texto também pode destruir tudo, irmãos, do mundo, até o poder da criação. Ela pode botar fogo, a língua é fogo, e se botar fogo numa floresta, sabe, pode incendiar uma floresta, pode incendiar uma cidade, uma língua. Eu contei uma vez aqui, numa pregação minha, que esse negócio da língua é tão cabuloso, que um dia, quando eu era solteiro ainda, e tinha uma amiga muito querida, chamada Elaine, e essa amiga, ela era da igreja, e um dia eu levantei cedo, quando eu saí de moto na rua, alguém me disse: "Você ficou sabendo que a Elaine morreu?" Eu falei: "Não, meu Deus do céu, o que é isso? Não fala isso para mim não." Já comecei a chorar, porque ela era muito querida nossa. E eu montei na minha moto e corri lá para a casa dela, para saber se o corpo ainda estava lá e tal, aquela coisa toda. E quando eu chego chorando na porta da casa dela, está lá a Elaine limpando a casa. E, meu Deus, você morreu? Ela era tão brava, eu falei: "Não, Serginho, não morri não." E aí, eu falei: "Mas gente, eu estou aqui chorando para me falar que você tinha morrido." "E você não é o primeiro que chega aqui não, Serginho." Ela é bem calma, mas o poder da língua, o poder de alguém falar uma coisa que é mentira. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Quantas palavras, quantas frases formuladas e às vezes prognósticos horríveis são proferidos. Por exemplo, filhos têm escutado dos pais palavras negativas. Você que é papai e mamãe, eu quero falar para você e chamar a atenção sua na Bíblia. Você não tem o direito de abrir sua boca para amaldiçoar seu filho, chamar filho de burro, de incompetente, sabe? Houve um caso lá no Espírito Santo, e um pastor que esteve aqui conosco há um tempo atrás, Deus usou ele para ministrar, o pastor Alcione Melito. Houve um caso lá de uma criança de 10 anos de idade. Essa criança ela começou a ter um cesso, né? Lá no Goiás fala cesso, como que é o nome? Chique. Mas assim, não, mas era com palavra, ela começou a imitar animais. Ela imitava pássaros, bois, ela conversando com você e começava a imitar animais, sabe? E aí foi para médicos, e aí alguém descobriu lá, um médico lá falou: "Olha, essa enfermidade que um médico alemão descobriu, a enfermidade tal, e ela é incurável." E eles levaram essa criança para que o pastor Alcione, que esteve na escola de Libertadores no ano passado conosco, pudesse avaliar esse caso. E ele começou a fazer um diagnóstico desse caso e descobriu que lá no passado o pai lançava muita maldição sobre os filhos, e esse filho foi vítima de maldição. Quando houve aquela oração de arrependimento, de renúncia, sabe, dessas maldições, e tirando essa maldição, o menino foi curado, a criança foi curada. Mas é o poder da maldição pela boca. Quantos cônjuges que sem o menor pudor amaldiçoam-se uns aos outros, um ao outro? Marido amaldiçoando mulher, mulher amaldiçoando o marido. Esquece que quando se casam, a Bíblia diz que tornam-se um só corpo.
Se esse lado de cá amaldiçoa o lado de cá, é o corpo amaldiçoado. Se esse lado de cá amaldiçoa o lado de cá, é o corpo que está amaldiçoado. Quantos irmãos que ficam jogando pragas, né, um ao outro? A irmã começa a brigar com o irmão começa a brigar com a irmã, ou senão irmã com irmão com irmão, e começam aquela confusão, esquecendo que em Cristo nós somos um só corpo, que o cabeça desse corpo é Jesus. Quando eu falo mal do meu irmão, seja um irmão aqui na igreja, seja um irmão de sangue, eu estou falando contra o corpo de Cristo, contra o cabeça. Também tem muitas pessoas que elas se auto-amaldiçoam. Tem pessoas que ela atrai a maldição por não gostar de si. Tem pessoas que não gostam da orelha dela, tem pessoas que não gostam do nariz, sabe? Tem pessoas... Irmão, se você não puder fazer alguma coisa para melhorar o que você não está gostando, sabe? Você precisa no mínimo considerar o que Deus te fez. E parar de amaldiçoar, sabe? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fala para quem nós sabemos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você amaldiçoa esse corpo, o seu templo, esse templo do Espírito Santo, nós ferimos quem nele habita. Quem habita nesse corpo? Se nós somos o templo dele, é ele que habita. E quando você amaldiçoa você mesmo, você está amaldiçoando o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Muitas pessoas subestimam o que Deus lhe deu, sabe? Hoje eu mandei um vídeo para algumas pessoas aí de WhatsApp, um vídeo de uma criança, achei muito interessante. Uma criança chegou com a roupa toda rasgada, o tênis todo rasgado, e sentou num banco que tinha um outro menino todo bem vestido. Aí quando ela sentou, ele olhou para o menino bem vestido, tênis novinho, e o tênis dele todo rasgado, ele saiu de lá de vergonha, sentou embaixo de uma árvore e tirou o tênis e pôs o tênis que estava rasgado, conversando um com o outro, né? Você gosta dessa vida? Não gosto. Ele mesmo fazendo isso, essa brincadeira. Eu quero mudar, eu quero ter aquela vida lá, eu quero ser ele. Aí ele mentalizou assim, e aí ele pulou pro corpo dele, do outro menino, e o menino ficou sendo esse menino, trocou de corpo. Aí o menino que estava lá começou a pular, e começou a festejar, subir em árvore, correr, e quando ele estava lá nesse corpo perfeito, né, cheio de coisas bonitas lá, um tênis bonito, calça bonita. Aí chega uma mulher com uma cadeira de rodas dizendo assim, ó, desculpa eu ter atrasado de te pegar. O menininho que queria ser o outro ficou agora no corpo de uma pessoa deficiente, porque não concordava em ser aquilo que ele era. Sabe o que é isso, irmãos? Tem pessoas que não concordam, não aceitam aquilo que Deus te deu e começa a amaldiçoar o que Deus te deu. Por exemplo, profissão. Quantas pessoas têm reclamado do seu trabalho? Quantas pessoas têm ficado assim, esse trabalho meu, esse é maldito, esse trabalho meu é, sabe, eu não aguento mais, eu quero sair disso, eu não quero isso, e começa a amaldiçoar, quando tem muita gente que não tem emprego. Quantas pessoas amaldiçoam o seu salário? Ah, esse salário não dá para nada, esse salário é ruim, salário péssimo, salário, e fala mal do seu salário. Porque são pessoas que subestimam, né, que não concordam com aquilo que Deus está dando. Começa a falar mal começa a amaldiçoar o seu salário. Seu salário nunca vai melhorar se você ficar amaldiçoando. Você tem que aprender a dar graças a Deus. Você fez a compra no mercado, traz a sua compra, coloca na mesa. Ó Deus dos céus e da terra, eu quero te agradecer porque o Senhor me proporcionou condições de fazer essa compra lá no mercado. Comece a mudar o seu linguajar, ao invés de amaldiçoar o seu trabalho, a sua profissão, o seu emprego, sabe, a sua empresa, sabe? Comece a agradecer a Deus, comece pela fidelidade. Quantas pessoas estão amaldiçoando e colocando culpa em Deus e ela nem mesmo é dizimista fiel a Deus?
Não consegue. Não consegue ser dizimista e quer a fidelidade de Deus para ela. Não consegue honrar a Deus com aquilo que Deus está dando, com palavras de agradecimento e também com a sua oferta, com o seu dízimo, e quer exigir de Deus a fidelidade. A palavra, sabe, proferida, movimenta uma maldição ou uma bênção contra o seu objetivo. Se você olhar para um filho seu e amaldiçoar, você está movimentando o mundo espiritual para que chegue nele a maldição. Mas se você olha para o seu filho e começa, ainda que ele esteja naquele lugar ali, você começa a orar e abençoar: Deus, cuida do meu filho, transforma a vida dele ou dela, Senhor, muda essa história, eu não aceito isso, eu abençoo meu filho. Você está movimentando o mundo espiritual para abraçá-lo e protegê-lo e guardá-lo. Quando você fala, você movimenta o mundo espiritual. Diga para quem está ao seu lado: aprenda, meu irmão, a movimentar o mundo espiritual. Aleluia. Em Provérbios, capítulo 18, vamos lá em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. Sabe, isso pode em muitos aspectos amarrar a pessoa em várias áreas da vida dela. Aqui no capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha para mim. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode amarrar uma pessoa na morte, ou você pode ressuscitar uma pessoa para a vida. O que você está usando com a sua boca? De que forma você está usando os seus lábios, as suas palavras, para proferir morte, maldição, ou para proferir vida e vida em abundância? É o que Deus está perguntando para nós. Algumas palavras de mortes nós devemos excluir do nosso vocabulário. Por exemplo, essas palavras como imbecil. Você usa essa palavra na sua casa? Vou falar algumas palavras aqui, você vai avaliar se você usa, está no seu vocabulário, tá? Imbecil, canalha, vadio, burro, jumento, desgraçado, o diabo que te carregue, vá para o inferno. Isso é mal de família. Esse menino é igualzinho o pai. Estou com a macaca hoje. Sabe o que quer dizer? Estou com a macaca? Está endemoniado. É. Esse aí está com a macaca hoje, está endemoniado. Sabe? Dor da barriga. Outra palavra que é muito usada aí nas casas. Moleque. Irmãos, essa palavra moleque, ela deriva da palavra Moloque, sabe, o Maloque. É um termo, esse Maloque é um termo associado a um Deus chamado Moloque. Esse Deus, ele aceitava sacrifício de criança. Havia um desses deuses que ele era feito de cobre e tinha uma mão, né, duas mãos juntas, e tinha uma fornalha embaixo dessas mãos, e eles acendiam a fornalha e jogavam crianças inocentes vivas para sacrificar a ele, porque ele recebia crianças. Então, quando você está chamando uma pessoa de moleque, né, uma criança, um filho seu, vem cá, seu moleque. Você está dizendo: vem cá, seu entregue a Moloque. Sabe? Um Deus pagão. Sabe outra palavra? Danado. Essa menina é danada, essa menina é danado. Quer dizer condenado, maldito, perdido, imundo, entregue ao diabo. Quando você usa essa palavra, esse guri é danado demais. Então, avalie o que você está usando, né? Hoje, tem gente que diz assim: hoje é meu dia de azar. Já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Hoje é meu dia de azar. Você está traindo a maldição para você. Tem gente que fala assim: pobrezinho, nasceu para sofrer. Tem gente que fala assim: hoje eu estou com a fome do inferno. Alguém já ouviu isso? Já?
Eu já ouvi isso, hein? Vai com fome, não, hoje eu estou com a fome do inferno. Misericórdia. Tem almoçado no inferno? Né? Outra pessoa diz assim: um dia você me paga. Tem mãe ou pai que fala para a filha assim: ó, você vai se casar e seu marido, né, vai fazer com você a mesma coisa que você faz comigo. Sabe? Seus filhos um dia virarão a mesma coisa que você é, ou farão as mesmas coisas que você está fazendo comigo. Tem pais que falam assim para você, né? Tem outros que lançam mais pior ainda, lançam uma maldição pior, fala assim: você vai morrer nas línguas. Está furioso, lá endemoniado, você vai morrer às línguas, né? Maldição com a língua. Você vai passar fome, que você se dane, e aí por diante. Olha o tanto de palavras que atrai a maldição para casa e para a vida da pessoa, para a família dela. Eu não sei se você já tem usado algumas dessas, mas nós vamos fazer uma oração hoje para renunciar a isso. Amém? Está ligado? Amém. Substitua essas palavras. Substitua suas palavras costumeiras, né? Essas palavras de maldição. Substitua essas palavras negativas por palavras de bênção. Palavras que Deus quer que você use. Por exemplo, para cada maldição, Deus tem uma bênção. Cada palavra de maldição, existe biblicamente uma palavra de bênção, sabe? Que você deve substituir. Exemplo: nunca mais direi eu não posso. Nunca mais você deve dizer isso. Nunca mais você deve dizer: eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não consigo. Você tem que ir para Filipenses capítulo 4 e o versículo 13, que é muito conhecido. Lá fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quem te fortalece, igreja? Quem te fortalece, igreja? Amém. Nosso Deus é Jesus Cristo que nos fortalece. Outra coisa, nunca mais você tem que dizer assim: ó, eu não tenho. Tem muita gente que fala para sempre assim: ó, eu não tenho, nunca tenho. Ah, eu não tenho para ofertar, eu não tenho para abençoar, eu não tenho. Eu quero dizer para você: muda essa linguagem sua em nome de Jesus. Pois está escrito em Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. Olha o que está escrito: e o meu Deus, o Deus de quem, irmãos? O meu, o seu, o nosso, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você não pode ficar com essa linguagem: eu não posso, porque agora você pode todas as coisas. Você não pode ficar com essa linguagem: eu não tenho, porque agora você tem Cristo, e em Cristo Ele vai suprir todas. Quantas? Todas as necessidades. Aleluia. Sabe, irmãos, também em 2 Timóteo, vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nunca mais você vai dizer assim: eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer negócio, eu tenho medo de estudar, eu tenho medo de ter iniciativa, eu tenho medo. Ei, tira isso fora da sua vida. Timóteo, 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tira agora da sua vida todo esse negócio de medo. Você não pode ter medo, você tem Cristo Jesus. E eu vou correr que o tempo acabando. Nunca mais você tem que dizer: eu tenho dúvidas, eu tenho falta de fé. Porque em Romanos, irmãos, em Romanos, vamos lá, capítulo
de número 12. Romanos 12 e o versículo de número 3. Diz assim: porque pela graça me foi dada, digo, isso mesmo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu medida da fé para quantas pessoas? Para cada um de nós temos. Então você não pode falar, eu não tenho fé. Tem sim, Deus te deu. Deus repartiu para cada um. E hoje você precisa de mudar o seu estilo de vida, o seu modo de falar, o seu linguajar. Deus quer que você pense diferente, que você haja diferente. Deus quer que você seja uma pessoa bíblica, palavra de Deus, viver em conceito. Deus não quer que você seja igual a folha de bananeira. O vento dá para um lado, você vai para um lado, dá para o outro, você vai para o outro. Não, o crente tem que ser firme, porque está escrito: aquele que espera no Senhor, ele é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmão, Sião, eu estive lá em Israel. Se você quiser ir para Israel esse ano em novembro, procure fazer sua inscrição, porque você começa a pagar agora, quando chegar lá você já pagou. Então comece agora, porque nós vamos a Israel. Você vai visitar um monte de Sião. Já aconteceu tantas guerras naquele lugar, tantas coisas, mas ele permanece firme para sempre. Assim deve ser o crente. Você, serva e servo de Deus, use a sua língua para abençoar. Não atrai maldição para a sua casa, não atrai maldição para o seu trabalho, não atrai maldição para o seu coração, para a sua esposa, para o seu esposo, filhos, sabe, para a sua empresa, para o trabalho. Não, você tem que trazer a bênção do Senhor.